Olá, seja bem-vindo. Satisfação tê-lo comigo nesse estudo do diagnóstico e manejo das lesões bucomaxilofaciais. Nessa oportunidade, daremos início ao estudo das lesões virais e, em específico, uma abordagem interessante sobre a infecção pelo vírus do papiloma humano, o HPV. São características desse vírus, um vírus do tipo DNA, do grupo Papoviridae, que é, na verdade, composto por pequenas partículas epiteliotrópicas. Quando eu menciono epiteliotrópicas, significa que essas estruturas, esses vírus, disponibilizam na sua superfície receptores que são capazes de identificar os receptores presentes na membrana celular da célula do hospedeiro. E isso acontece com as células do tecido epitelial. Portanto, epitélio que reveste mucosa, e todas as mucosas são revestidas por epitélio, pele revestida por epitélio, tipos similares de epitélio, mas que têm células em comum, células da camada germinativa ou da camada basal. E é exatamente onde esses receptores de superfície se acoplam, se identificam e se interagem com esses receptores da célula do hospedeiro, no caso as células epiteliais. Uma vez isso acontecido, o DNA do vírus assume o comando da célula. Antes de abordarmos mais sobre esse tema, vale a pena recordar que o DNA do HPV é do tipo circular duplo com alguma coisa de 5 nanômetros de diâmetro. E temos que lembrar que isso é bastante importante de termos em mente, que nanômetro é uma medida, uma unidade de medida que é observada em ultraestruturas, eu quero dizer, em microscopia eletrônica. Então, esta imagem que nós observamos na tela foi obtida através da microscopia eletrônica por transmissão. Então, adiantando um pouquinho o assunto, para que o vírus consiga atingir uma célula basal que está lá na profundidade do tecido, ele tem que ter uma via de acesso. Basta que essa via de acesso tenha uma dimensão que permita a passagem do vírus. Isso é extremamente fácil de ser obtido. Óbvio que clinicamente nós jamais conseguiremos observar uma fenda, um microtrauma nas dimensões ultraestruturais, mas são elas que permitem a passagem do vírus. Então, o vírus, além de apresentar um circular duplo com 5 nanômetros de diâmetro, ele também tem como característica uma simetria icosaédrica contendo 72 capsômetros. É desprovido de envelope e intracelular obrigatório. Lembro nesse momento que não existe vírus bonzinho. Todo vírus necessariamente parasita. É um parasita nato, porque ele precisa do hospedeiro para manter as suas funções básicas, a nutrição e a sua replicação. Ele não consegue sozinho exercer essas atividades, por isso ele precisa hospedar-se no hospedeiro. Prosseguindo, quando o indivíduo é animal, por isso é possível observar essa estrutura nos animais, também tem situação semelhante, mas quando o indivíduo é infectado pelo vírus, pelo HPV, ele tem um tempo de duração, de incubação, melhor dizendo, entre 2 a 8 semanas.
O fato do indivíduo estar infectado pelo vírus não quer dizer que necessariamente a lesão se desenvolva. O vírus pode permanecer no hospedeiro, no tecido de hospedagem, no caso, as células da camada basal do tecido epitelial, e permanecer assim por um tempo indefinido, até que seja oportuno o seu desenvolvimento, ou que a expressão desse vírus seja uma expressão oncogênica desse vírus, seja intensa. Do contrário, se for um vírus, um tipo de vírus de baixa expressão oncogênica, então ele pode permanecer em incubação, ou melhor, em latência, sem permitir o desenvolvimento da lesão. Então, entenda, fica bem claro isso. O fato do indivíduo estar infectado não quer dizer que haja o desenvolvimento de lesões. Né? Tem que haver as oportunidades ou a imunidade do paciente permitir que isso aconteça, ou a expressão oncogênica do vírus. Afeta o tecido epitelial, cutâneo e mucoso. Aqui nós temos um exemplo disso, lesões que se desenvolveram no tecido cutâneo. Né? Aqui são lesões esofíticas de base séssil. Pode-se observar a presença de uma fissura, a superfície mais esbranquiçada, de aspecto rugoso. Essas áreas esbranquiçadas indicam tão somente a produção de uma área contendo hiperceratina. Como a lesão é relativamente vascularizada e a superfície dessas lesões tendem a ser hiperceratinizadas, isso pode conferir em ambos os casos, tanto cutâneo quanto mucoso, esse aspecto esbranquiçado. Nas lesões, por exemplo, que a produção de ceratina é reduzida, há uma tendência da lesão a adquirir ou manter a própria cor da mucosa. Então, após a infecção, o vírus ele replica na mesma sintonia que a célula hospedeira. E resultado final é a geração dessas características clínicas, como eu já mencionei, inerentes à lesão produzida pelo HPV. Do ponto de vista da morfologia, essa situação é bem mais clara, como podemos observar aqui. Então, amostras obtidas pela citologia, como esta, e amostras obtidas por biópsia, em que a biópsia é excisional, que pode ser chamada também de biópsia terapêutica, é o manejo mais recomendado, é a conduta mais acertada para as lesões presentes na cavidade bucal. Então, nessa amostra por citologia, nós podemos observar características muito importantes. Para você ter uma ideia, essa é uma célula normal, que foi esfoliada, está num processo de decomposição. Aqui, o núcleo que nós classificamos como núcleo reduzido em relação ao seu volume normal e também opaco, característica denominada de picnose, que é normal, é um procedimento normal que ocorre em células descamadas. Na mesma amostra, nós nos deparamos também que células que foram obtidas pelo raspado, que apresentam um volume maior, um citoplasma corado de forma diferente, um núcleo completamente diferente no volume e na capacidade de absorção de corante. Então, além do núcleo volumoso, também se observa nessas figuras ainda preservado o hipercromatismo nuclear. Além de que a coloração não é capaz de marcar adequadamente o citoplasma.
nas amostras obtidas por biópsia, dá para se observar claramente que a célula infectada pelo HPV, como estas células aqui, denominadas de coilócitos, então esse processo de infecção da célula hospedeira pelo vírus, o conjunto dessas células é denominado de coilocitose, como aqui está mencionado. Aqui nós temos vários coilócitos formando uma condição de coilocitose. Para os coilócitos, ele perde a capacidade de absorver eosina, então o citoplasma celular mostra-se claro. Pode-se fazer uma certa confusão com células que armazenam glicogênio, mas existem características inerentes à célula que armazena o glicogênio e o coilócito. Para o patologista experiente, isso não é motivo de dúvida, não é motivo de confusão. Então, são características várias de uma célula contaminada, infectada pelo HPV. Então, a displasia, como eu já mencionei, por exemplo, o hipercromatismo nuclear, mencionado, a diceratose, que corresponde à produção isolada de ceratina, como aqui está abordado, halocitoplasmáticos perinucleares, cromatina perinuclear pode ser encontrada nas células que estão contaminadas pelo vírus. E o macrócito, que na verdade olha só, o volume maior que a célula infectada adquire quando comparada com as células normais. Um macrócito e uma célula normal. Nós fazemos um comparativo em função do tamanho dos núcleos. Então, aqui são características que o patologista utiliza para a confirmação diagnóstica, de que se trata de uma lesão produzida pelo HPV. Esse método comprova a lesão, seja ela um papiloma, um condiloma, uma verruga. Todas essas 3 lesões de caráter benigno têm características próprias. Então, do ponto de vista morfológico, a verruga tem um comportamento, tem uma apresentação diferente do papiloma escamoso, por exemplo. Então, o patologista tem condições de estabelecer claramente se a lesão ali ofertada a ele por uma amostra adequada de biópsia se trata de uma verruga, se trata de um papiloma, de um condiloma ou até mesmo de um carcinoma, vinculado à presença do HPV. Entretanto, esse método morfológico não identifica o tipo do vírus. Então, eu não sei se se trata de um vírus tipo 6, tipo 11, 18. Esse método não permite essa informação. Mas existem outros métodos que permitem a identificação do tipo do vírus aproveitando da biópsia que foi realizada. E se não aconteceu a biópsia, por acaso o indivíduo quer saber se ele está contaminado, se ele está infectado pelo vírus, mesmo na ausência da lesão, há como identificar. Então, a literatura nos trabalhos, nos artigos mais recentes, eles mencionam já a identificação de 230 subtipos de subtipos de HPV. A literatura clássica ainda mantém algo em torno de 100 subtipos, mas, como já mencionado, 230 subtipos são identificados. Sendo que 25 tipos estão associados a lesões benignas e acantóticas. A acantótica é um termo que nós utilizamos para identificar um aumento de volume da camada espinhosa do tecido epitelial, que está presente tanto na pele quanto nos tecidos mucosos. Então, é uma característica da lesão em que esse extrato, essa camada do tecido epitelial aumente de volume. O papiloma escamoso é desenvolvido pelos tipos 6 e 11, enquanto a verruga vulgar está associada aos tipos 2, 4, 6 e 40, a hiperplasia focal ou doença de Reck, relacionada ao tipo 13,
quando o indivíduo jovem, e o tipo 32 com as pessoas de idade mais avançada. Essa condição é um tanto raro, porque ela tem uma prevalência, determinada prevalência por etnia. Então, nós não encontramos essa condição rotineiramente. O condiloma acuminado, que é uma condição que é classificada como infecção sexualmente transmissível, ele, por sua vez, está vinculado aos tipos 16 e 18. E o carcinoma de células escamosas tem também sido relatado o desenvolvimento em função de tipos com uma expressão oncogênica mais intensa. Aqui as amostras são a infecção pelos tipos 6 e 11, resultando no desenvolvimento do papiloma escamoso. A título de reforço, observem as expansões digitiformes, lembrando dedinhos de uma mão, né? Claramente visível essa condição. Aspecto mais clarinho, mais esbranquiçado, em função da produção de ceratina em uma quantidade superior à existente na mucosa normal. Essa outra lesão, também em mucosa oral, com a formação de múltiplas projeções digitiformes. O tamanho da lesão depende de fatores como a expressão do vírus e a capacidade reacional do hospedeiro. São lesões que podem permanecer pequenas, podem ter crescimento contínuo, vinculados a essas duas condições, a expressão oncogênica do vírus e também a capacidade, a competência imunológica do paciente. Ambas, embora a diferença de volume seja bastante grande, mas são lesões de base céssio, bem fixadas no tecido epitelial. A transmissão se dá pela ação de microtraumas. Então, microtraumas presentes que venham a se desenvolver em mucosa por diversos fatores, né? Microtraumas por mordida, a própria ação do sexo oral, ele permite, muitas das vezes o sexo oral, dependendo de como ele é executado, ele pode produzir inclusive lesões traumáticas, a presença de pequenos hematomas na região de palato mole, né? Então, quiçá o desenvolvimento de microfissuras que permitam a passagem, a penetração do HPV. Então, seja ele qual for a ação, microtraumas por ação mecânica, que normalmente acontece, por ação química, ruptura do tecido por alguma substância irritante, ou um álcali ou um ácido, também é válido. Então, as mucosas oral, genital e anal pode também acontecer. Um exemplo típico, mucosa conjuntival pode desenvolver? Claro que pode. Se o indivíduo, por exemplo, uma verruguinha no dedo, ele coça o olho, o próprio atrito produzido pela verruga na mucosa conjuntival pode fazer com que o vírus acesse o epitélio de revestimento da mucosa. Então, microtraumas na pele das mais variadas formas, objetos contaminados, pode ser talheres, roupas contaminadas também, portanto, as mulheres devem ter um cuidado especial ao experimentarem roupas, devem se proteger, colocando barreiras de proteção quando experimentam, especialmente roupas íntimas. Talheres contaminados, tomem cuidado, porque existem determinados locais em que oferecem alimentos em que a higiene dos talheres pode ser duvidosa. Então, se um talher daquele foi usado em um indivíduo que é portador de uma lesão bucal, por exemplo, ele pode transmitir o vírus para o talher. E se o talher não for adequadamente higienizado, certamente, sendo oportuna a mucosa do hospedeiro, o vírus se instala
e da possibilidade de desenvolvimento da lesão. E a autoinoculação, aquele exemplo que eu citei agora há pouco, sobre o coçar do olho, é capaz de desenvolver uma lesão na conjuntiva ocular. Um outro exemplo seria um indivíduo, que acontece muito com criança, a verruguinha do lábio, no dedo, por exemplo. Se ele passar a morder essa verruguinha do dedo, estando um microtrauma presente no lábio, o vírus penetra no lábio e passa a desenvolver, então, uma lesão labial. Pelo menos a infecção. Ele pode entrar no estado de latência e, no momento oportuno, ele passa a desenvolver a lesão. Prosseguindo nesse tema, nós temos que alguns fatores favorecem essa transmissão do vírus. Nós temos que entender que a realidade é que cerca de 85% a 90% dos indivíduos adultos estão portadores dos vírus. É claro. Atualmente, quanto mais cedo se inicia a atividade sexual, mais cedo também o indivíduo tende a tornar-se infectado. Quando não é contaminado, quando não é infectado por alguém da sua própria residência. Por exemplo, um indivíduo, pais ou irmãos mais velhos que desenvolvam uma simples verruga, por exemplo, nos dedos, pode transmitir para o indivíduo mais jovem. Por isso que nós encontramos várias lesões produzidas pelo HPV, até mesmo em criança. Mas no que se concerne à contaminação de mucosa genital, o que se observa é a atividade sexual, especialmente intensificada quando o indivíduo tem múltiplos parceiros. O indivíduo monogâmico, há uma tendência, a própria periodontia menciona isso com clareza, que os casais tendem a ter a mesma flora, os familiares tendem a possuir ou compartilhar uma mesma flora microbiana. E aqui não é diferente. Então, indivíduos monogâmicos que estão livres do vírus permanecem livres do vírus, a não ser que haja uma contaminação, haja uma infecção por outras vias que não seja a sexual, o que é possível de acontecer, conforme observamos no vídeo anterior. Nesse contexto da transmissão via sexual, a falta do uso de preservativos também é um fator que contribui também para a potencialização da infectabilidade. E que já é considerada uma condição de atenção à saúde pública, por conta do desenvolvimento do câncer de colo de útero, por conta do desenvolvimento de câncer em mucosa peniana. Então, em relação a essas circunstâncias, a atividade em saúde pública recomenda o uso da vacinação. Crianças que venham a desenvolver o condiloma acuminado devem ser olhadas com atenção, por conta do indicativo do abuso sexual. Comentado em vídeos anteriores que a presença de lesões que indicam lesão pelo HPV, especificamente o condiloma acuminado, que é considerado pelo Ministério da Saúde como uma infecção sexualmente transmissível, tem que ser diagnosticado de forma sustentada, um diagnóstico exato, através de uma coleta de material por biópsia, não por outros métodos, examinado, comprovado que se trata de uma lesão sexualmente transmissível ou lesão por HPV, identificado o tipo de vírus e a notificação do Conselho Tutelar. E aqui nós temos a patogênese, ou até lá exibe uma condição que se tem a patogênese do HPV. Nesse caso, como já foi mencionado, a camada basal é o sítio de predileção onde há a interação do vírus com a célula. Os receptores de superfície existentes tanto no vírus quanto na célula são compatíveis, por isso o vírus reconhece esses receptores,
acopla-se a ele, penetra a célula e passa a assumir, então, o seu domínio, determinando, então, o processo de multiplicação e diferenciação dessas células, resultando na formações de lesões proliferativas. O que nós temos aqui é exatamente a proliferação de uma forma relativamente organizada de tecido epitelial. Não chega a ser uma neoplasia maligna, toda desorganizada, mas sim uma forma de neoplasia benigna. E aqui um conjunto em que se pode identificar a presença de múltiplos coilócitos, que é o padrão celular que identifica a célula infectada pelo HPV. Então, o exame histopatológico é muito interessante que a amostra obtida seja encaminhada ao laboratório para exame, a fim da confirmação diagnóstica de que se trata de uma lesão pelo HPV. Em situações específicas, a imunohistoquímica contribui para identificar e quantificar as células em proliferação. É um padrão em que se tem uma marcação bastante específica comprovando a presença do HPV. Na necessidade de identificação do vírus, é possível as seguintes circunstâncias: a hibridização in situ e a captura híbrida, e também a reação em cadeia pela polimerase, o PCR. Esses 3 métodos permitem a identificação do vírus. Então, quando dá necessidade de uma suspeita, por exemplo, de um exame histopatológico inconclusivo, que quer se estabelecer o tipo do vírus, saber se esse vírus tem um potencial oncogênico suficiente para produzir um carcinoma, por exemplo, então a identificação do vírus é recomendada. Porque já foi mencionado em situações anteriores que é possível o indivíduo estar infectado, mas não quer dizer que haja o desenvolvimento de lesões. E aqui nós temos as opções de tratamento. Bom, a vacina não é tratamento, a vacina é uma forma de prevenção, né, em que se dá ao organismo a capacidade de desenvolver anticorpos para determinados tipos de HPV. A vacinação, o esquema vacinal, não cobre todos os tipos. Ele cobre aqueles tipos de HPV com expressão oncogênica mais elevada, aqueles tipos de HPV que são capazes de permitir o desenvolvimento de carcinoma, seja colo uterino, mucosa peniana, tem a glande, por exemplo, em que pode haver o desenvolvimento de carcinoma, e até mesmo carcinoma oral. Então, essas situações, essa vacina, ela contribui prevenindo o desenvolvimento de lesões potencialmente mais graves. Para aquelas situações em que a lesão já existe, então existem as opções da utilização de antiblásticos, que são imunomoduladores. Aqui entra como exemplo de um antiblástico a fluoruracila, comercialmente conhecida como Efurix. Os resultados são fantásticos. Para aquelas mucosas, exceto a mucosa bucal, como mucosas genitais, superfície cutânea, que tem lesões, seja ela o condiloma, o papiloma ou verruga, podem ser trabalhadas com esses agentes antiblásticos. O fato é que, uma vez da utilização desse fármaco, não se obtém o diagnóstico específico, se trata de um papiloma, se trata de um condiloma. O mesmo é aplicado para a crioterapia, uma outra forma em que a eliminação, a crioterapia é um método em que se aplica o congelamento da lesão. Então, o que se observa desse congelamento, que se produz na lesão, é uma necrose por coagulação. Então, a lesão desaparece
uma vez que as suas células são congeladas, né? Depois do congelamento, ela vai desaparecer. E a biópsia excisional, que é uma outra opção. Na mucosa oral, na boca, a recomendação da literatura é que se proceda à biópsia excisional, seguida do exame histopatológico e etc. Agradeço a sua atenção para esta oportunidade de te oferecer um estudo que certamente contribui para a melhor performance no diagnóstico dos seus pacientes e também ao estabelecimento de um prognóstico bastante seguro. Muito obrigado. Até o próximo encontro.